Aula média aritmética. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de calcular a média aritmética simples e ponderada. Média aritmética simples para dados não agrupados. A média é calculada simplesmente pela soma de todos os valores de uma distribuição dividido pela quantidade de valores. Em símbolos, a barra sobre a variável x significa o símbolo para a média. Esse símbolo é chamado de somatório e nós interpretamos ele da seguinte forma: a soma de todos os valores de x na posição i, com i variando de 1 a n. N é o total de valores, a soma desses valores dividido por n. Por exemplo, nós vamos determinar a média aritmética desses valores. Aqui, vejam que são um total de 8. Então, aqui nós temos o x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 e x8. O i, na verdade, representa a posição dos elementos em toda a distribuição. Então, o cálculo da média aritmética desses valores é simplesmente a soma deles, o x1 com o x2, com o x3 até o x8, divididos por 8, que é o total de valores. O resultado dessa divisão é igual a 6,125. Essa é a média aritmética simples. Já a média ponderada, ela considera a frequência com que os valores aparecem. Então, nós vamos calcular média ponderada quando nós soubermos quantas vezes cada elemento aparece na distribuição. E o cálculo é feito por meio desta fórmula, onde nós vamos multiplicar cada valor pela sua frequência e dividir pelo total de valor. Por exemplo, nós vamos calcular a média dessa distribuição, onde os dados estão agrupados e cada um tem a sua frequência descrita. Por exemplo, x2, o x igual a 2 tem um único valor. X igual a 3 aparece 4 vezes. O x igual a 5 aparece 2 vezes, e assim por diante. Então, como é que nós fazemos? É muito fácil e também muito útil. Você utiliza uma tabelinha para que você não se perca nos cálculos. Nós vamos multiplicar cada valor pela sua respectiva frequência. Portanto, 2 vezes 1 é igual a 2. 3 vezes 4 é igual a 12. 5 vezes 2 é igual a 10. E assim por diante. Somamos todos esses produtos. Somamos as frequências para saber a quantidade de dados que temos. E dividimos o somatório dos produtos conforme descreve a fórmula pela quantidade n de valores. Então, 56 dividido por 12 é aproximadamente 4,67. Essa é a média aproximada para essa distribuição. E quando nós temos uma distribuição onde nós temos dados contínuos, distribuição em classes? Nós temos, nesse caso, nós vamos utilizar a mesma regra da ponderação. E nós vamos considerar como x1 o ponto médio de cada classe. Por exemplo, o ponto médio da primeira classe é 3, da segunda é 5, da terceira é 7 e da última é 9. Nós realizamos o produto dos pontos médios pelas frequências das classes. Somamos esses produtos e dividimos pelo total n, que é igual a 16. Assim, nós vamos ter uma média igual a 5,875. Exemplo 4. Uma empresa entrevistou diversos trabalhadores
no intuito de avaliar o nível de segurança em seus postos de trabalho, com notas de 0 a 10. Os resultados foram: 5 desses trabalhadores avaliaram com nota 6, 3 com nota 8, 1 com nota 10, 7 com nota 5 e 4 com nota 9. Qual foi a nota média com relação à segurança na empresa pesquisada? Então, aqui nós temos nada mais, nada menos que dados agrupados. E nós vamos calcular uma média ponderada, ou seja, nós vamos multiplicar 5 trabalhadores pela nota 6, que eles avaliaram. 3 pela nota 8, que foi avaliada. 1 pela nota 10. 7 pela nota 5. E 4 pela nota 9. O total de trabalhadores foram 5 mais 3, 8 mais 1, 9 mais 7, 16 mais 4, 20. Então, o somatório desses produtos dividido por 20 fica igual a 135 sobre 20, que será igual a 6,75. Logo, a nota média com relação à segurança dada pelos funcionários da empresa foi 6,75. E assim, nós encerramos nossa videoaula sobre média aritmética.